Paz e graça a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Para vocês que estão aqui no templo e para vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais, eu quero dizer para vocês que Jesus ama vocês e eu também. Maranata, Senhor, não vem. Amém. Fechem os seus olhos. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos dar mais esta oportunidade de pregar e de falar do seu amor às pessoas. Que eu possa compartilhar e que todos possam entender o seu amor verdadeiro por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, eu nem lembro mais o dia que eu preguei de quarta-feira. Geralmente ou é de sábado ou é de domingo. Faz muito tempo. Mas graças a Deus eu estou aqui para compartilhar a palavra do nosso Senhor com todos vocês que estão aqui no templo e com vocês que estão aí nos assistindo pelas redes sociais. Hoje eu quero falar da glória e da misericórdia de Deus para cada um de nós. O Salmo 19, verso 1, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então você veja como que o salmista descreve a glória de Deus para conosco, Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Meus amados irmãos, é muito interessante quando nós falamos da misericórdia de Deus, da glória de Deus, porque se não fosse a misericórdia de Deus nas nossas vidas, nós não estaríamos hoje aqui, porque a misericórdia de Deus para conosco, ela não tem fim. A palavra de Deus diz que as misericórdias se renovam a cada manhã, e é a causa de nós não sermos consumidos. Eu pediria a vocês que abrissem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. E vocês que estão aí nos acompanhando também pelas redes sociais, ou na sua Bíblia física, ou no seu tablet, no seu smartphone, da maneira que você tiver, também acompanhe conosco o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. E ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, mas fazei tudo para honra e glória de Deus. Então, que nós possamos fazer o que fomos fazer, comer, beber, não é só isso, no nosso trabalho, no meio da sociedade, tudo que nós fomos fazer, façamos para a glória de Deus, porque Ele merece toda a glória, Ele merece toda exaltação, porque nós somos criaturas suas. Veja bem, João, ele diz lá em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus, Então João diz: se creres, verás a glória de Deus. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui na igreja, todos vocês que estão aqui e vocês que estão nos acompanhando, crê na glória de Deus. Eu tenho certeza, Se creres, verás a glória de Deus. Vamos novamente agora para João, capítulo 1, verso 14. Hoje nós vamos então fazer da Bíblia Sagrada o nosso manual de sobrevivência, porque é
na palavra que a gente se alicerça, tá? Porque nós, sem a misericórdia de Deus, nós, sem a glória de Deus, não somos nada. Somos como um vento que espalha os estercos, os ciscos. Somos como um pássaro preso na gaiola, lutando pela liberdade. Então João, capítulo 1, verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória unigênito do Pai. Amém, irmãos? Então, o nosso Deus, desde lá do princípio, né? Deus, a gente vai ver mais para frente, Deus lá no princípio de Gênesis, Ele já vem, né, exaltando as suas criaturas, porque nós somos criados perfeitos à imagem e à semelhança do Criador. Veja bem, é tão importante dar glória a Deus, é tão importante exaltar a palavra de Deus, o nome do nosso Criador, que o anjo de Apocalipse, ele disse assim, ó: adorai aquele que fez os céus e a terra e as fontes das águas, né? Temei a Deus e dar-lhe glória. Amém? Então que nós possamos, através da palavra de Deus, temer a Deus. Muitas pessoas pensam que temer a Deus é ter medo de Deus. Então eu quero explicar para vocês, talvez que não entendam, que estão me assistindo aí pelas redes sociais, quando a palavra de Deus diz assim, temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é ter respeito por Deus. E nós temos esse grande respeito por Deus, porque Ele é maravilhoso, que a sua misericórdia, elas se renovam a cada manhã, e é a causa de não sermos consumidos pela misericórdia de Deus por nós, fracos e pecadores que somos. Ele enviou seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você e pelo mundo inteiro. Amém? Eu gosto muito do hino que diz assim, né? A Ele a glória. E esse hino, me parece, eu não tenho certeza, foi escrito pelo Mateus Griso. Não sei se foi, Lelê, você sabe? Exatamente, é o que nós vamos ler agora, mas parece que o Mateus Griso, baseado em Romanos, abra uma Bíblia de vocês, em Romanos capítulo 11, verso 36, eu não tenho certeza se foi o Mateus Griso, mas seja quem for, foi muito, como se diz assim, foi escolhido como um especial de Deus para fazer este louvor, ok? Eu quero dar um abraço para o Mateus Riso, se ele estiver nos assistindo. Gosto muito dos seus louvores. Mateus Riso é um jovem muito temente a Deus. Ele é da cidade de Curitiba. Ele frequenta a igreja central de Curitiba, ok? Então nós lemos assim, Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Né? Eu gosto muito desse louvor. Esse louvor, ele exalta o nome do nosso Criador de uma maneira assim espetacular, porque a Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Como eu disse, Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão magnífico, que lá no início, né, só havia o firmamento, né, não tinha mais nada, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus criou todas as coisas, mas faltava algo para Ele criar. Através da sua grande glória e misericórdia, Ele falou assim: eu vou fazer um ser humano semelhante a mim. Está lá em Gênesis, né? Não precisam abrir a Bíblia, mas está em Gênesis 1:26. Deus disse assim:
façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja bem, meus queridos, que ele não fala no singular, ele fala no plural. Façamos o homem. Então dá a entender que ali estava a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E depois no capítulo 2, no verso 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Que maravilha, meus irmãos! Nós somos feitos à imagem e à semelhança do Criador. Então muitas vezes eu vejo pessoas dizendo assim: mas fulano ali é feio, a fulana ali é feia, o outro é mais bonito, a outra é mais bonito. E eu no passado até disse isso também, mas veja bem, não existe ninguém feio. Todos nós somos lindos e lindas, porque nós somos feitos à imagem e à semelhança do nosso Criador. Quando já vi pessoas dizendo: mas fulano é muito feio, é muito horroroso. Quando você diz isso, você está falando isso para o Criador, para Deus também, porque Ele que criou você e eu, a sua imagem e a sua semelhança. Toda honra e toda glória para sempre. Amém. Veja bem, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 43, verso 7. Isaías vai declarar aqui para nós como que é a alegria de Deus por ter feito-nos a sua imagem e semelhança. Isaías 43, 7 diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, isso é o nosso Deus dizendo, e os que criei para a minha glória. E o verso que é? Isaías 43, verso 7. Tá? Eu vou repetir aqui: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então você vê como que o nosso Deus, Ele nos exalta também. Aqui Deus está nos exaltando e glorificando a si mesmo como o nosso Criador. Eu vou repetir: a todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Veja bem, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, o nosso Deus, Ele diz assim para mim e para vocês: eu te gerei, eu te amo, eu morri por ti. Amém? Eu te gerei, eu te amo e eu morri por ti. A gente quer coisa mais maravilhosa do que essas? Veja bem, meus irmãos, nós temos que adorar somente a Deus. Todo mundo, todas as pessoas desse planeta adoram alguma coisa. Tem pessoas que adoram o ídolo da televisão, adoram uma imagem, adoram qualquer outra coisa. Eu respeito todas as opiniões, eu respeito todas as religiões, e eu quero dizer para você que está nos assistindo aí nas redes sociais, seja qual for seu credo religioso, seja qual for a sua religião, qual for a sua etnia, Jesus te ama. Ele morreu por você. Eu não sei o que você faz, o que você pratica, mas Ele te ama. Ele me ama. Ele só não ama as atitudes erradas que nós praticamos e fazemos. Isso não. Porque veja bem, o nosso Criador, Ele ama o pecador. Como eu disse aqui no começo, Ele morreu por nós e somos pecadores, ok? Mas Ele condena o pecado.
Essa foi uma graça imerecida em favor da humanidade. Mas muitas pessoas dizem o seguinte: tudo isso que você está falando está na Bíblia, correto, mas a Bíblia, ela foi escrita por homens. Sim, ela foi escrita por homens, divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Gostaria que vocês me acompanhassem em João capítulo 5, verso 39. E aqui o próprio Deus está dando um recado para nós, ok? João 5,39. Aqui o próprio Deus, ele vem falando da sua palavra, né? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é o nosso alimento diário, ok? É o nosso maná. Então diz assim: examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Tá? Então aqui é o nosso Deus falando comigo e com você. E a gente vai ler mais um verso, 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Acompanhe comigo a leitura. Também muito importante para nos esclarecer a respeito da palavra de Deus, a respeito da Bíblia. Muitas pessoas não creem nesta palavra, mas estudem a Bíblia, peça discernimento a Deus, peça sabedoria a Deus, que dá a todos, como Salomão pediu sabedoria para Deus, que nós possamos também pedir sabedoria a Deus. Acompanhe comigo a leitura. Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Queridos irmãos, o apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, ele escreveu o livro de Apocalipse. E ali também ele relata o que ele viu na sua visão. O que ele viu na sua visão. Abrimos nossas Bíblias então em Apocalipse capítulo 14. Vamos ler o verso 6 e o verso 7. Eu espero que todos o encontrem e assim podemos compartilhar Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Olha, vai estar no telão também. Aquele que não conseguir achar aí, a nossa irmã Melina vai colocar no telão. Já está no telão. Então acompanhe comigo. Como eu comentei, o que João viu na visão. Apocalipse 14, 6 assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o que, meus irmãos? E o Evangelho eterno. Essa é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Tendo o Evangelho eterno para quê? Para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Eu gostaria que alguém lesse para mim em voz alta, em bom tom, para que todos entendam o verso 7. E dizendo em grande voz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Muito obrigado ao meu irmão Paloma
mas como a gente está aqui nas redes sociais, talvez o som não captou direito, mas a igreja toda ouviu o que o Paloma leu, e eu vou ler novamente, para que os nossos irmãos aí das redes sociais entendam bem. O verso 7 diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O nosso Deus, como eu disse, Ele é maravilhoso. A palavra de Deus diz que nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Porque veja bem, meus irmãos, nós somos pecadores. Nós pecamos todos os dias. Mesmo sendo conhecedor da palavra, nós pecamos em pensamentos, em atos e atitudes. E a gente, então, pede perdão a Deus. E eu tenho certeza que Deus nos perdoa, porque pecados confessados são pecados perdoados. Deus não quer que nós pequemos, mas nós somos pecadores. E a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. E diz mais: bom, só tem um, é Deus. E diz mais ainda: nem todos que dizem amém, amém, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do nosso Pai que está nos céus. Amém, igreja? Amém. Eu pediria a vocês que abrissem a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 2, verso 4. Aqui nós vamos falar que o nosso Deus, Ele é rico, muito rico, mas não é dinheiro não, porque Ele não precisa de dinheiro. Ele é muito rico em misericórdia, tá? Ele é muito rico em misericórdia. Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Eu vou ler novamente. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. E agora eu pergunto para vocês, se quiserem responder, podem responder, ou pensem, qual foi o maior amor, qual foi a maior prova de amor de Deus para os seus filhos, para os seres humanos? A morte de cruz. Ele não merecia, mas por amor a mim, por amor a você, por amor a vocês, por amor ao mundo inteiro, Ele deu seu único filho, unigênito, para morrer por mim e por você. Aí vamos lá de novo. Continue em Efésios. Agora, não sei se vocês fecharam a Bíblia ou não, eu vou ler o verso 5. Me perdoe porque esqueci de falar. Efésios 2:5 diz assim: estando nós mortos em delitos, Deus nos deu o quê? Vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Então, pela graça de Deus, como eu disse aqui no começo, a atitude de Deus de enviar seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados foi pela graça. Só que é o seguinte: essa graça, ela não é barata, ela custou muito caro, custou a morte do nosso Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, como nosso advogado. E esse advogado, já disse outras vezes, ele não cobra honorário e também não perde uma causa. Por enquanto, a porta da graça está aberta. Ele está à direita do Pai como nosso advogado. Então eu quero dizer para você que está nos assistindo agora, eu não sei o que está se passando na sua vida, eu não sei se você perdeu o seu emprego, se o seu casamento está indo de mal a pior, se você se separou, se você está com
depressão, essa doença maldita que está atingindo todas as pessoas. Talvez eu esteja falando agora por alguém que está a ponto de suicidar-se, mas não faça isso, meu irmão, não faça isso, minha irmã. Entregue a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele é a solução. A palavra de Deus diz assim: sem mim nada podeis fazer. A Ele toda honra e toda glória para sempre. Amém. A palavra de Deus diz o seguinte: o salmista diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou repetir aqui: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus queridos irmãos, Deus nos trata com muito carinho, com muito amor, porque Ele tem preparado uma mansão para nós. A palavra de Deus diz que mente humana nunca imaginou o que o nosso Deus tem preparado para nós, e nem olho nunca viu. Mas João disse, né? Lá em São João 14, 1 a 3, João relata lá, né? Na casa de meu pai, não se turbe o vosso coração, né? Credes em mim, credes em Deus, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E quando eu for, eu vou preparar um lugar para vocês que estão aqui na igreja, para vocês que estão me assistindo pelas redes sociais. Muitas vezes a gente fica brigando nesse mundo porque a gente quer uma casa bonita, o fulano tem uma casa mais bonita do que a minha. Não se preocupe com isso, porque lá nas mansões celestiais você vai morar numa mansão preparada para você e eu. E Jesus disse mais ainda: e eu voltarei. E quando eu voltar, eu vou levar você e vocês que estão me assistindo para morar junto comigo para sempre, eternamente. Amém? Eu pediria a vocês que abrissem as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês vão ver como Pedro, ele nos relata a glória, a misericórdia de Deus para conosco, o grande amor que Deus tem por mim e por vocês. Ok? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, lá no finzinho da Bíblia, quase chegando em Apocalipse. Aos irmãos que não estão encontrando aí, está no telão, tá? E eu vou ler. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Olha quantas qualidades. Vamos lá pelo princípio. Porém, vós sois o quê? Raça eleita. Somos eleitos a morar no céu. Sacerdócio real. Porque se nós subirmos, nós vamos estar ao lado do grande sacerdote que é Jesus Cristo. Nação santa. Povo, veja bem, meus irmãos, povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. Meus irmãos, que maravilhas, nós somos exclusivos de Deus, a fim de proclamardes das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Meus irmãos, nós vimos aqui como que o nosso Salvador nos ama. Viu quantas qualidades que Ele nos deu aqui? Nós somos nação santa, nós somos um povo eleito, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém por isso? Amém. Amém. Então, como glorificar a esse Deus tão maravilhoso? Nós temos que fazer a nossa parte, porque a parte do nosso Deus, Ele não deixa de fazer. Então nós temos que glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do estudo da palavra de Deus, tá?
Eu já vi aqui dentro da igreja uma irmã dizer para mim, eu não vou dizer o nome, uma pessoa muito querida que eu amo, ela disse assim: a minha vida anda tão tribulada que eu não tenho tempo de estudar a lição da escola sabatina, eu não tenho tempo de estudar a Bíblia. Eu disse para ela, e já vi outras pessoas dizendo: irmã, se programe, se programe na sua vida aí, o que você vai fazer, mas coloca a prioridade, Deus, acima de tudo. Não é uma loucura, irmãos? Às vezes já acontece isso comigo, qualquer um de vocês. Você começa a fazer alguns afazeres e diz: eu tenho que fazer isso agora, eu vou deixar a lição para depois, eu vou deixar a Bíblia para depois. Isso é uma loucura, eu quero dizer para vocês. Se a gente deixa Deus para segundo plano, e como nós queremos morar um dia no céu? Se nós deixamos Deus, a sua palavra, para o segundo plano. Meus irmãos, eu admiro muito minha esposa. A minha esposa é uma serva de Deus, uma mulher muito temente a Deus. E ela, ao levantar, ela faz a oração dela. Depois ela fica mais ou menos 1h30 a 2 horas estudando a palavra de Deus, lendo os livros Espírito de Profecia. Eu não faço isso, eu faço minhas meditações matinais, mas eu tiro o chapéu para minha esposa. Então, é através do estudo da palavra de Deus, através daquilo que nós colocamos no nosso corpo, através da alimentação. Temos que ter cuidado. Temos que honrar a Deus e glorificar também com o nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o essencial de tudo isso é o estudo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alimento diário, é o nosso alimento cotidiano. Pois não, Paloma? Se me permite, todos esse elogio que foi feito para nós, e tem uma palavrinha aí no meio, para proclamar-nos. E às vezes a gente vê os elogios, mas você tem uma resposta sobre o proclamar-nos. Exatamente. Proclamar o quê? Proclamar a palavra de Deus é o quê? É pregar o Evangelho. Ide. São Mateus fala: ide pregar o Evangelho a todas as nações. Aí então virá o fim. Por isso que ele está dizendo: se você tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para Então sua nós saímos maravilhosa das trevas, proclame ela então. Agora eu pediria a vocês que fossem lá para o Velho Testamento. Josué, capítulo 1, verso 8 e 9. A gente falou sobre as Escrituras aqui no Novo Testamento. Até agora a gente deu só o Novo Testamento, mas a Bíblia ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse. E nós, então, vamos ver o que Deus diz ao profeta Josué. Josué, capítulo 1, verso 8 e verso 9. Ok? Todos acharam? Amém? Misericórdia? Amém. Glória a Deus. E o verso 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Veja bem, Deus não está dizendo isso só para Josué, não, irmãos. Josué, capítulo 1, verso 8. E o verso 9, mais conhecido é o verso 9, mas vamos ler o verso 8. Então, Josué, ele ouve que Deus diz para ele: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Então, Deus está dizendo isso para Josué e para nós: não se aparte, olha aqui, o livro desta lei, o nosso manual de sobrevivência. E ele diz mais ainda, no verso 9: o Senhor teu Deus, Ele é contigo, amém, por onde quer que você ande, meu irmão, minha irmã, aonde quer que você pise a planta do seu
seus pés, o Senhor será contigo. Ele disse isso para Josué, está dizendo para nós que estamos aqui na igreja, está dizendo para vocês que estão assistindo aí pelas redes sociais, não importa o que você fez, o que você é, Jesus te ama da forma como você é. Entregue a sua vida ao grande Deus. E para a gente concluir, eu pediria a vocês que abrissem a Bíblia de vocês no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22. Lamentações, capítulo 3, verso 22. Fica no Velho Testamento. E a gente vai ver, como eu já disse aqui no começo, eu até já comentei sobre este versículo, né, esses dois versículos, o verso 22 e o verso 23. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém. Então vamos lá, o verso 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê, meus irmãos? Porque as suas misericórdias não têm fim. Porque as suas misericórdias não têm fim. Porque senão nós seríamos consumidos. Mas Deus nos ama e Ele nos dá a chance do arrependimento. E veja bem o que diz o verso 23: renovam-se a cada manhã. É grande a tua fidelidade. Então a sua misericórdia se renova a cada manhã. Daqui a pouco nós vamos para as nossas residências, vamos dormir. Muitos talvez não irão amanhecer, mas pode ser que seja comigo também. Mas eu digo assim, ó, pense bem no que eu vou dizer. Eu oro a Deus, quando eu vou dormir, eu oro a Deus assim, dessa maneira: Senhor, peço a Ti que me cubra com seu manto de justiça e nos conceda uma abençoada noite. Se eu acordar com vida e saúde, louvado, honrado e glorificado seja o Teu santo e poderoso nome para sempre. Mas se eu passar pelo sono da morte e não acordar, louvado, honrado, glorificado seja o Teu santo e poderoso nome para sempre. Amém? Porque se eu passar pelo sono da morte, eu tenho certeza que naquele grande dia eu acordarei e verei Jesus nas nuvens dos céus, acompanhado com uma legião de anjos. E a palavra de Deus diz que todo olho o verá. Amém? Glória a Deus. Nós vamos chamar a equipe de louvor aqui para cantar um louvor que eu gosto muito: Vencendo vem Jesus. O
poderoso. Amém. Muitíssimo obrigado, grande Deus, por nos dar mais essa oportunidade num culto de quarta-feira, culto de oração, para compartilhar a sua palavra com os nossos queridos e amados irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Pederneiras, e também a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, não importa a sua religião. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus te ama e eu também. Amém. Que nós possamos exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo eternamente. E somos gratos por sua misericórdia, por sua glória na vida de cada um de nós. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém.